Olá, nação rubro-negra, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Pratico Esporte. Eu sou o Henrique Santos e logo de início eu peço aí a força dos amigos a curtir aqui o vídeo, né? Curtir os outros vídeos aqui do canal também, se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para ser notificado com as novidades, sempre novos vídeos com informações em primeiríssima mão aqui no canal. Você que é rubro-negro, não deixe de conferir. E também compartilhe aí com os amigos, né, para que mais rubro-negros possam acompanhar as novidades aqui do canal, se informarem sobre as coisas do esporte e divulgar esse canal que é 100% rubro-negro. E estamos vivendo aí um período dificílimo, né? Um período que particularmente eu não me recordo de nada semelhante, né? Tivemos aí sim outras epidemias, tivemos outras situações graves, né? Mas não é esse ponto que a gente está acompanhando acontecer na Europa, né? E que infelizmente nós estamos aí na fila, né? Digamos assim, entre aspas, né? Numa fila de espera que venha acontecer no nosso país aqui também, essas cenas absolutamente inacreditáveis que a gente tem visto aí na Europa, né? Então, logo de início, gostaria de fazer uma súplica aos amigos que veem esse vídeo, que fiquem em casa o máximo de tempo que vocês puderem, porque o vírus ele tem uma capacidade de infecção altíssima, né? Como os estudiosos, os cientistas, né, estão mostrando aí na imprensa. E a única forma de a gente combater essa transmissão realmente é o isolamento, a quarentena, o confinamento, né? E evidentemente as medidas de higiene que estão sendo amplamente divulgadas aí na imprensa. Então não deixem de respeitar essas recomendações, tá? É importante que no momento que a gente controla a transmissibilidade do vírus, a gente não satura, não colapsa a rede de saúde, a gente ganha mais tempo de repente surgir tratamentos, vacinas, etc., né? E sobretudo a gente evita muitas mortes, tá? Por mais que a letalidade do vírus ainda seja baixa, mas ainda assim se generaliza a contaminação, você vai ter um número elevadíssimo de mortes, né? E sem dúvida a gente tem que ser consciente, temos que exercer nosso papel de ser humano e respeitar as recomendações aí que os especialistas estão dando aí na imprensa, tá? Então fiquem em casa. A gente vai superar essa situação. São alguns dias, algumas semanas talvez, que a gente tenha que ter algumas restrições mais fortes, mas sem dúvida alguma nós vamos superar essa crise mundial que está acontecendo, tá? E não seria diferente no aspecto esportivo, né? Nosso foco aqui é tratar as coisas do esporte e no aspecto esportivo essa situação, essa crise mundial tem causado impactos seríssimos nos clubes, no esporte em geral, né? Então, o primeiro aspecto que a gente tem que pensar é como preservar os funcionários, os jogadores, os membros e a sociedade, né? Por ações do próprio clube, né? Então, o esporte agiu corretamente em paralisar suas atividades, né? Os jogadores, desde a base até o profissional, foram encaminhados para ficarem em casa, né? Respeitarem a quarentena. Os funcionários do clube também me parece que o clube está funcionando, né, num sistema mínimo de revezamento, né?
A sociedade também, para se associar ao clube, tudo via internet. O clube também não está aberto, né, para as suas atividades sociais. E acho que essas medidas são absolutamente necessárias, tá? São medidas duras, são medidas que o presidente Milton Bivar teve que adotar, né, mas de forma corretíssima, né? E outra medida correta também do presidente Milton Bivar, né, é em relação ao seu posicionamento no que tange às competições esportivas, tá? Então, o Milton Bivar, ele soltou uma entrevista aí na imprensa dizendo que a expectativa dele é que só volte a ter jogo no mínimo, no final de maio, tá? E com isso, o clube ele vai deixar de arrecadar, né, boa parte de suas receitas por não estar jogando, por não estar disputando nenhuma competição, e isso reflete nas finanças, nas dívidas que o clube tem nos seus compromissos, né? Então, a grande preocupação agora do clube é como ele servir socialmente para ajudar no combate a essa epidemia, porque o clube ele também tem o seu papel social, né? Então, o presidente já colocou as instalações do clube à disposição do poder público de forma correta, né? Parabenizar a atitude da diretoria do esporte, né? Isso está sendo praticado por outros clubes também. E também no aspecto interno, como é que o clube vai solucionar, né? Vai encontrar soluções para se manter nesse período, né? Então, o presidente tem um desafio enorme pela frente, porque a folha salarial dos jogadores é altíssima, tem a folha dos funcionários, né? A Procuradoria-Geral da Fazenda soltou uma portaria suspendendo por 90 dias a cobrança de débitos relativos à União, e a gente sabe que o Sport é um dos maiores devedores do país, a União, né? Então ele vai ter essa folga aí de 90 dias, mesmo assim os outros compromissos, se não houver nenhum acordo, né, eles continuam em aberto, tá? Isso ressalta a necessidade, né, daqui para frente, de a CBF, e aí eu estou particularizando no âmbito esportivo, mas eu acho que a sociedade como um todo, né, o governo, a ONU como um todo deve pensar nesses mecanismos também, mas restringindo no aspecto esportivo, a CBF tem que pensar num fundo de emergência, tá? Para quando acontecerem situações como essa, você ter um fundo para dar suporte aos clubes, tá? Esse fundo composto, evidentemente, pelos clubes, né? E aí você teria critérios de contribuição para esse fundo, tá? Mas eu acho que é um mecanismo de defesa para que se proteja, né, principalmente o salário das pessoas, tá? Então, imagina um funcionário do clube agora que não tem uma condição salarial tão alta e de repente o clube passa aí alguns meses, né? Já tem acontecido, infelizmente, isso, mas digamos que o clube esteja 100% em dia, aconteça uma crise mundial como essa, e aí o clube não tenha condições de pagar, né, por alguns meses o salário dessas pessoas, né? Então a gente tem que pensar no ser humano, e acho que os clubes, junto com a CBF, deveriam formular um fundo emergencial para situações como essa, que viesse a acontecer, os clubes pudessem, como se fosse um seguro, né? Um seguro, como se fosse um fundo garantidor de crédito, né? Algo nesse sentido, onde os clubes pudessem ter de onde tirar para poder pagar as pessoas, né? Sobretudo, essas pessoas que realmente não têm como suportar 1 ou 2 meses sem receber, tá? No aspecto esportivo,
quando o futebol voltar, né, e a gente não sabe quando, é como se estivesse iniciando um novo ano. A gente não sabe como é que as equipes vão voltar, a gente não sabe o nível de concentração, de preparação física, preparação técnica que os clubes vão voltar, né? Então, eu não vejo como a gente fazer nenhuma prospecção, né, dentro de campo. Acho que até nem é momento para isso, mas certamente, né, a comissão técnica do esporte, né, o Daniel Paulista, junto com os integrantes de sua comissão, trabalham com essa incerteza, mas também trabalham com a possibilidade de sequer os campeonatos terminarem, né? Então, algumas competições ainda estão até na primeira fase, né, como a Copa do Nordeste, o Campeonato Pernambucano, ainda falta uma rodada, né, na primeira fase, e realmente eu não sei qual é a solução que os clubes vão arrumar. Eu penso o seguinte, que fatores que estão acima do seu poder de controle, a melhor decisão é você encerrar, cancelar, tá? E esperar ano que vem, né, retomar um campeonato novo desde o início. Eu não estou falando isso porque o esporte está mal nas duas competições, tá? Estou falando isso que realmente é o que eu penso, que eu acho. Esses dois campeonatos, caso a gente tenha aí essa paralisação aí por mais 2, 3 meses, não tem condição de continuar, né? Para a gente realizar os campeonatos nacionais da Série A, B, C e D, e ainda tem a Copa do Brasil, né? E ainda tem competições internacionais como a Sul-Americana e a Copa Libertadores, que alguns clubes estão participando, você simplesmente não vai ter calendário, né? E acho que não é hora dos clubes pensarem no próprio umbigo. Eu acho que é hora de pensar na coletividade, tá? E se decidirem que os líderes dos campeonatos serão os campeões, eu acho que ninguém, sabe, tem que fazer questão, se opor e brigar na justiça. Eu acho que não é momento para isso. É uma situação excepcional que aconteceu, tá? Na minha visão, é o cancelamento das duas competições, Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano, mas também se decidirem que os atuais líderes dessas competições serão declarados campeões, também, sabe, até um título que eu não gostaria que o esporte tivesse, por exemplo, tá? Porque eu acho que é um título nada a ver, né? E acho também que não há viabilidade para se realizar mais essas competições, né? Então, opino pelo cancelamento dos campeonatos, tá? E sigo preocupado, né, com a situação financeira dos clubes e, consequentemente, das pessoas que trabalham para os clubes, tá? Acho que é hora de a CBF pensar, né, numa forma de auxiliar principalmente os clubes menores, né, principalmente os clubes que não tem nem quadro de sócio, né, e pensar nas pessoas que estão por trás desses clubes, né, nos funcionários desses clubes. Então é hora, gente, de a gente realmente pensar na coletividade, né, e mais em como é que a gente vai superar essa crise, do que a gente pensar só no nosso umbigo e só na individualidade, né, e no agora, né, não pensar no depois. Então, por isso que as autoridades aí estão decretando situação de calamidade pública, por isso que as autoridades estão recomendando que as pessoas não estoquem remédios. Por favor, não façam isso, tá? Vocês podem estar tirando vidas de pessoas ao fazer isso, né? Por isso que as autoridades estão recomendando que as pessoas respeitem a quarentena e, caso haja sintomas, que seja obrigatório os exames, né, para confirmar e adotar as medidas necessárias, tá? Então, vamos pensar
como sociedade, né? Vamos pensar como o nosso clube pode ajudar nesse processo e vamos pensar como é que nós podemos também propor soluções, né, para que nosso clube possa salvaguardar a vida das pessoas, dos funcionários que trabalham para o clube, tá bom? Então espero que semana que vem a gente tenha um tema mais leve, notícias melhores para comentar, tá? E todos vocês se cuidem da sua família, cuidem dos seus pais, dos seus avós e até a próxima.